Olá, meu nome é Luísa Sampaio, eu sou coordenadora de informação da Casa Fluminense. E esse daqui é mais um encontro com prefeitáveis, que faz parte de um especial da Casa para as eleições. Hoje a gente está recebendo o Tarcísio. Tarcísio é professor, filho de operários, pai de 3 filhos e foi o vereador mais votado do Rio. E hoje é candidato a prefeito pelo PSOL, junto com a sua vice, Renata de Souza. Obrigada, Tarcísio. Eu é que agradeço. É muito bom voltar aqui à Casa Fluminense, né? Em 2014, quando fui candidato a governador, participei, inclusive, de um debate do lançamento da Agenda 2030. Para mim é sempre um orgulho e muito bom estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Para explicar um pouco como é que a gente vai fazer essa sabatina, a ideia é que a gente passe pelas 10 prioridades da Agenda Rio 2030 e essa construção foi feita junto com a nossa rede de lideranças e com parceiros, e vão ser eles que vão fazer as perguntas aqui junto comigo hoje. Mas, para a gente começar, eu primeiro queria apresentar para vocês quais são as nossas prioridades, e elas foram pensadas para uma construção de cidades 2030, né? Então, a gente entendeu que as prioridades... O que as cidades não podem deixar de ter até 2030, né? Moradias populares, mais cobertura na atenção básica, pré-vestibular gratuito, uma secretaria de clima, investimento em CRAs, um sistema de cultura e memória, instituto de pesquisa e planejamento, cidades seguras, tarifa zero e política do cuidado. Essa foi a forma que a gente construiu o nosso plano de cidades. E aí, para a gente começar aqui esse ano, eu queria entender como você construiu o seu plano de governo. Ótima pergunta. Olha, nós... Quando decidimos por uma candidatura própria, nós do PSOL e da rede, e fizemos um chamado à frente de esquerda na cidade do Rio de Janeiro, percorremos uma série de bairros da cidade do Rio de Janeiro, desde outubro do ano passado até mais ou menos junho, julho desse ano, num processo que a gente chama Se a Cidade Fosse Nossa. Uma discussão sobre como é que a gente deve construir, ouvindo os movimentos sociais, aqueles que fazem luta nos bairros, nos lugares, e também a partir de debates setoriais para construir um conjunto de ideias. Essa não é uma novidade. O pessoal faz isso pelo menos desde as eleições de 2012, em que constrói o que nós chamamos de programa movimento. Ou seja, discute um programa e constrói um programa mobilizando as pessoas e mobiliza disputando ideias, discutindo ideias, construindo elementos que vão ser apresentados no processo eleitoral. Nesse processo, a gente construiu a ideia de que o Rio de Janeiro precisa passar por 3 grandes revoluções. Uma revolução urbana, em que a gente precisa diminuir distâncias geográficas e sociais e, portanto, enfrentar a desigualdade, a fome, garantir transporte, moradia, diminuir o custo de vida. Uma revolução educacional, que articula com a cultura, a escola, a educação, né? E as escolas estão espalhadas por todo o território da cidade do Rio de Janeiro e, portanto, elas são capazes de produzir uma disputa de valores, de ideias, de produção da cidadania, que é essencial para a emancipação do carioca, para a construção de uma cidade diferente. A escola pode ser o coração de uma cidade diferente. E também uma revolução ecológica. O colapso ecológico global é uma realidade do presente, não é algo do futuro, é algo que já está presente, ainda mais numa cidade como a nossa, sempre sujeita à questão das inundações, dos deslizamentos, da morte de famílias a cada ano por conta das chuvas fortes, e também, né, nossa cidade, numa realidade que cada vez mais se apresenta cotidianamente para a gente, das ondas de calor, né, que também hoje precisam ter a adaptação da cidade para poder enfrentar esses eventos climáticos extremos e, ao mesmo tempo, conseguir liderar o processo de transição ecológica e transição energética. Nesse processo, a gente imagina que o Rio merece mais. Nossa grande perspectiva nesta campanha é entender que os nossos horizontes estão muito rebaixados, no sentido de estarmos conformados com tão pouca coisa que é feita na cidade do Rio de Janeiro. A gente pode ter uma cidade que não está presa entre a ganância e o ódio, mas uma cidade de direitos, uma cidade onde o povo participa e decide os rumos da sua própria vida e da própria gestão municipal. É por esse caminho que a gente construiu o nosso programa e tem apresentado nesse processo eleitoral. Obrigada. Para a gente começar a discutir as prioridades que a gente apresentou na Agenda Rio 2030, eu queria chamar a Zilda Soares, da Agenda Cari 2030, para fazer a nossa pergunta sobre moradias populares. Tarcísio, seja bem-vindo a esse momento ímpar, né, nessa construção. Bom dia, Zilda. Obrigado. A minha pergunta é uma pergunta simples, né, com algumas considerações. Eu começo ela trazendo alguns questionamentos.
Considerando que o problema habitacional no Rio, onde o ônus excessivo com moradia afeta desproporcionalmente as famílias chefiadas por mulheres não brancas, como o senhor prefeitável Tarcísio Mota, planeja implementar políticas habitacionais que não apenas removam famílias de áreas de risco, mas também garantam que essas mulheres e suas famílias tenham acesso à moradia digna, próxima de suas raízes comunitárias e familiares. Como sua administração lidará com as pressões econômicas que essas famílias enfrentam, ao mesmo tempo em que trabalha para cumprir as metas do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 11, que visam tornar as cidades mais inclusivas, seguras e resilientes e sustentáveis até 2030. E reduzir o déficit habitacional que já ultrapassa 220 mil moradias na cidade. E a última pergunta, né, dentro desse contexto todo, é: como acelerar a política de habitação de interesse social? Olha, Zilda, excelente pergunta. Uma política de moradia, olhando para o enfrentamento à desigualdade social, de gênero e de raça, é decisiva para tornar a cidade do Rio de Janeiro mais justa. Nós estamos apresentando um projeto que a gente está chamando de Imobiliária Carioca, dentro de um projeto maior chamado Habita Rio. Qual é a ideia de existência de uma imobiliária pública carioca? Ela vai produzir habitação de qualidade, a partir de um aporte inicial do próprio BNDES, e parte dessas unidades habitacionais construídas de qualidade são oferecidas abaixo do preço de mercado para quem pode adquirir, para quem pode alugar, e com essa receita a gente produz, muitas vezes nos mesmos prédios, habitação de interesse social, moradia popular, para locação social, moradia assistida por conta do enfrentamento à questão da população em situação de rua. Dessa forma, a gente ataca dois problemas ao mesmo tempo. Oferece mais alternativas para quem precisa de casa e, portanto, enfrenta o déficit habitacional na sua parte da ausência de moradias para aqueles que não têm casa, e diminui o preço da terra e da própria aluguel para aqueles que têm condições, reduzindo o ônus excessivo do preço do aluguel para as famílias da cidade do Rio de Janeiro. Na nossa proposta, é possível produzir em 4 anos até 50 mil moradias, sendo 25 mil na região do Porto e outras 25 mil entre Zona Norte e Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Como eu disse na introdução, o objetivo, inclusive, isso está na tua pergunta muito corretamente, é também reduzir as distâncias não só sociais, mas geográficas, garantindo que as pessoas estejam morando mais próximas dos seus locais de trabalho, o que causa efeitos positivos tanto no debate de mobilidade quanto no debate da questão da renda. É inadmissível que a nossa classe trabalhadora, que o povo carioca, continue a ter que ficar se deslocando pela cidade durante horas dentro dos ônibus, porque as políticas de moradia, as pequenas e insuficientes políticas de moradia, sempre colocam os mais pobres para morar mais longe do centro. Além disso, você toca num ponto que é decisivo. Chega de remoções como elas são feitas. É preciso lembrar que nós estamos sob uma gestão de um prefeito, aquele que mais removeu gente na história do próprio Rio de Janeiro. E mais do que isso, nós vivemos hoje uma situação que tomou as mídias da cidade, que tem a ver com a história dos apartamentos, ou da milícia, ou do tráfico, onde a gente precisa se perguntar: a prefeitura não fez o que devia e continua a não fazer, porque as pessoas recorrem a esses apartamentos, a esses prédios construídos de forma ilegal, porque a política pública de moradia é absolutamente insuficiente. Por fim, já que meu tempo está perto de se esgotar, essa também é uma política para adaptar a cidade à questão do colapso climático. É preciso dar moradia de qualidade para as pessoas que estão... Discutir um pouco sobre atenção básica, né, a necessidade de mais cobertura. Queria chamar a Bruna Neres, representante da Agenda Rio das Pedras. Bom dia, Luiz, e bom dia, Tarcísio. Bom dia, Bruna. Pouco mais de 30% da população não é atendida pela atenção básica, né? Não tem essa cobertura. Em uma cidade que é majoritariamente negra, essa população é que sente mais o impacto. Um dado do mapa da desigualdade mostra que as pessoas negras vivem, em média, 10 anos a menos que as pessoas brancas. No Rio das Pedras, que é a terceira maior favela do país, tem só 2 clínicas da família. Entendendo esse problema, quais são os primeiros passos, né, caso você seja eleito, para ampliar a cobertura da atenção básica? Olha, Bruna, aqui
saúde é um problema muito grave que preocupa muito a população carioca. Nós temos que ter medidas de curto, de médio e de longo prazo, mas dentro de uma perspectiva estrutural do Sistema Único de Saúde. O prefeito é o gestor pleno do SUS e é, portanto, a autoridade e obrigação dele resolver os problemas e os gargalos do atendimento à saúde no Rio de Janeiro. Então, a pergunta que você me faz tem a ver com essa questão da atenção básica, daquilo que aqui no Rio de Janeiro se chamou exatamente daquilo que é feito a partir das clínicas da família. Portanto, é preciso ampliar o atendimento da atenção básica, tendo novas clínicas da família onde há vazios territoriais, mas, sobretudo, aumentando o número de equipes de saúde da família, porque hoje grande parte delas está sobrecarregada. Então, mesmo nos lugares em que a gente está estatisticamente com cobertura, o número de famílias atendidas pela mesma equipe sobrecarrega os agentes comunitários de saúde, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, e isso tem gerado gargalos no processo de atendimento da saúde. Porque nós sabemos que política de saúde integral, ela não é apenas aquela política que trata da doença. Ela precisa estar articulada com a promoção à saúde, e aí promoção da saúde é, por exemplo, alimentação saudável, é, por exemplo, campanhas educativas, e isso pode e deve ser feito também pelo agente comunitário de saúde, mas ele não pode estar sobrecarregado para que possa promover isso. Saúde é prevenção, e a atenção básica ela tem um elemento de prevenção que é decisivo, que é exatamente o conhecimento que o ACS precisa ter de cada família para identificar aqueles que são os indícios de que alguma situação de saúde, de atenção, precisa ser indicada, e aí a questão da pressão arterial, a questão do diabetes, a questão daquelas doenças que assolam nossa população para ser identificada precocemente, mesmo em situações mais graves. A identificação precoce, né, de câncer é decisiva, e isso, a presença desses ACS são fundamentais, e, portanto, eles são muito, e a prevenção. E aí a questão do atendimento nos casos onde a promoção e a prevenção falharam, a gente tem que ter o atendimento da saúde. E aí eu preciso dizer uma coisa decisiva. Essa prefeitura apostou no modelo das chamadas OS, Organizações Sociais, e agora OS 6. Isso se mostrou no Rio de Janeiro uma opção equivocada, porque em nome de uma certa agilidade virou um ralo por onde escoa o dinheiro público. O Rio de Janeiro recebe cada vez mais transferências a título de SUS para a saúde pública e não consegue ampliar o seu atendimento, ou amplia de forma muito insuficiente. Por quê? Porque há, sem sombra de dúvidas, um lugar para onde esse dinheiro público está indo, com escândalos de corrupção, com aumento de gastos, fazendo com que muitas vezes um médico da OS custe muito. Da Zona Oeste para a Zona Oeste, agora eu queria chamar a Jéssica Alves, do Santa Cruz Universitário. Ela vai fazer a pergunta sobre pré-vestibular gratuito. Lendo seu plano de governo, eu não vi nenhuma ideia, nenhuma proposta sobre a manutenção ou a inserção dos jovens populares, né, das pessoas populares carentes no ensino superior. E aí, a partir disso, né, sabendo que hoje, né, pelos dados da casa, 69,1% das pessoas negras inscritas no Enem não têm acesso à internet em casa, e sabendo que a gente tem todo o processo de cota, de isenção, de inscrição, é tudo feito online, isso mostra o quanto que é determinante os pré-vestibulares comunitários, né, a atuação deles nessa mobilidade social, né, e quanto que ele é estratégico para a inserção dos jovens no ensino superior. E aí eu queria saber como que isso poderia ser implementado, né, como que você poderia dar fomento a essa tecnologia social. Excelente pergunta. Queria, inclusive, te agradecer por localizar essa ausência no nosso programa de governo. O curioso é que eu estou com um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados. A gente já colocou na pauta 2 vezes na Comissão de Educação, mas a extrema-direita barrou e está tentando evitar que isso aconteça. A extrema-direita e o Partido Novo, os liberais lá, que é exatamente para criar de forma, né, junto ao governo federal, a partir do Ministério da Educação, um programa de fomento aos pré-vestibulares comunitários e populares. A exemplo do que minha querida companheira Dani Monteiro, deputada estadual, aprovou na Alerj. Ao mesmo tempo, como um deputado federal, a gente destinou recursos de emendas parlamentares exatamente a uma rede de pré-vestibulares populares e comunitários. Estou te dizendo isso
para dizer que a gente acredita muito nesse instrumento, acredita muito. Eu teria tido mais facilidade de ter entrado na universidade se no meu tempo, lá em 1992, 30 anos atrás, a gente tivesse acesso a isso. Quando eu faço a conta é terrível, né? Ficar lembrando que eu já estou mais velho, né? Eu fui aluno de escola estadual à noite, porque trabalhava durante o dia, tive deficiências enormes em várias disciplinas. No vestibular da UFRJ eu zerei, não tinha Enem ainda, né? No vestibular da UFRJ eu zerei Química, porque eu não sabia, né? No da UF eu não zerei porque era múltipla escolha, eu pude chutar e passei. E por isso eu sou hoje doutor em História na UF. Mas é óbvio que teria sido mais fácil a minha vida, eu tive muita sorte e também privilégio, sou um homem branco, né? Várias questões que me tornaram possíveis esse tipo de situação. E uma das minhas primeiras experiências como professor foi num pré-vestibular comunitário lá na UF, no CIEP, do lado ali do campus do Gragoatá. A gente sempre apoiou muito isso. Mas, de fato, a gente pode incorporar no município como políticas de acesso e de permanência do jovem pobre à universidade esse tipo de política. Por exemplo, hoje a lei que garante passe livre para o estudante universitário nos ônibus das linhas municipais é de minha autoria, fui eu que fiz, era um decreto que a gente transformou em lei ainda no finalzinho do governo Crivella e depois entramos na justiça para obrigar o Eduardo Paes a cumprir. Ou seja, o município, embora a grande preocupação educacional dele seja a educação básica, ou seja, a creche, o ensino fundamental, precisa ter como política para a juventude melhorias de condições de acesso, sobretudo para a juventude pobre, negra e periférica, e acesso e permanência. Vários municípios no interior do estado do Rio de Janeiro fazem isso, quando pagam o transporte, quando tem bolsas, etc. O município do Rio tem dinheiro e tem condições para isso. Então vamos assumir aqui publicamente hoje, vamos colocar no nosso programa a questão de uma política municipal de fomento aos cursos pré-vestibulares populares e comunitárias, coerente com aquilo que a gente está defendendo em Brasília e com o que eu defendi ao longo da minha vida. Obrigado por identificar essa ausência e estar assumido o compromisso. Agora, para fazer a pergunta sobre a Secretaria do Clima, queria chamar a Ana Santos, da Agenda Penha 2030. Bom dia, Tarcísio. Bom dia, Ana. Eu venho da Penha e a gente tem algo muito especial que é uma triangulação do verde. Apesar de ter uma mineradora ainda ativa, a gente tem uma área de proteção ambiental e recuperação urbana, que é a Serra da Misericórdia. Temos uma APA, uma área de proteção ambiental, que é a Igreja da Penha, e uma unidade de conservação, que é o Parque Ari Barroso. A capital do Rio já possui uma Secretaria de Clima e Plano de Adaptação. Porém, precisamos avançar rapidamente frente à crise climática. E uma grande aliada para isso é a cultura e a ampliação de parques verdes. A construção e a revitalização de parques serão uma prioridade? Caso seja eleito, quais são as suas principais ações que vai direcionar para a Secretaria do Clima? Excelente pergunta, Ana. Quero começar dizendo que eu presidi uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, chamada CPI das Enchentes, em 2019. O Rio de Janeiro passou por uma enchente em 2019, onde cerca de 10, 11 pessoas morreram e onde os estragos sobre a cidade foram muito grandes. E ali a gente identificou algo que é a política de proteção socioambiental não é uma política de Estado no Rio de Janeiro e continua não sendo. Quero dar um exemplo. O fato de que hoje os licenciamentos ambientais não estejam na Secretaria de Meio Ambiente e Clima é um absurdo completo. O licenciamento ambiental está numa outra secretaria chamada de... Ela muda de nome toda hora, Desenvolvimento Social, Inovação, Crescimento Econômico, numa lógica equivocada em que a gente continua investindo apenas no crescimento do PIB como um motor de medição da nossa riqueza. Está tudo errado. Nós precisamos colocar a proteção socioambiental como política de Estado. Isso significa articular órgãos que já existem na cidade do Rio de Janeiro. Rio Águas, GeoRio, COR, Fundação Parques e Jardins, todos eles têm que estar articulados num sistema. Nós queremos, inclusive, articular a partir de algumas experiências que já existem, mas que são insuficientes, guardiões de rio, garis comunitários, agentes de meio ambiente, criar a figura do agente comunitário de proteção socioambiental. Isso significa a possibilidade de articular todas essas políticas num programa de Estado. E aí, é claro, o investimento na questão dos parques e nas áreas verdes precisa ser prioridade. E de forma pública. Nós nos colocamos frontalmente contrários à ideia das privatizações dos parques, porque elas colocam o parque sobre uma lógica do mercado.
O problema não é ter uma atividade privada num parque, numa praça. A Quinta da Boa Vista tem lá vários pipoqueiros, tem um circo, tem até restaurante lá dentro. Mas aquelas atividades privadas, elas precisam estar subordinadas à lógica pública do parque. E outros parques, como o Parque Ari Barroso, esse tipo de lógica da Quinta da Boa Vista não pode ser aplicada, não deve ser aplicada. É uma área de preservação. E, portanto, lá não é possível privatizar e achar que é a renda do privado que vai sustentar e fazer a manutenção do parque. Está tudo errado. Em qualquer parque da cidade, em qualquer lugar da cidade, é o interesse público e ambiental que precisa garantir a lógica da política pública. E aqui nós estamos desde um processo, portanto, de adaptação da cidade. A adaptação é decisiva. Não se pode mais hoje construir uma escola sem pensar sobre quais são os impactos ambientais disso. A gente estava falando aqui de Acari, que sofreu com as enchentes no início desse ano, e parte do impacto das enchentes de Acari desse ano tiveram a ver com a construção da Transbrasil, ou seja, uma obra que atravessou a cidade e que ignorou o debate da questão da... Obrigada, Ana. Agora vamos falar sobre a prioritária de investimento em CRAS. Para isso, eu chamo a Carla Felizardo, da Agenda Vila Kennedy. A minha pergunta é uma pergunta de cunho muito importante em pensar a vulnerabilidade de vários territórios, né, do Rio de Janeiro. E a média de famílias atendidas pelo CRAS é de cerca de 20 mil pessoas, sendo assim 4 vezes maior do que o recomendado pelas normas do SUAS, que é de 5 mil pessoas. Em pensar o território da Vila Kennedy, que hoje, no entorno, né, o território da Vila Kennedy como bairro e o entorno, tem mais de 100 mil pessoas, e que a gente tem, basicamente, 2 unidades próximas que atendem as pessoas desse território, como que a gente pode pensar, dentro do seu, em caso você seja eleito, a abertura ou reabertura de centros que será a sua prioridade? Como que a gente pensa essa prioridade para melhorar o atendimento e o acesso a essas pessoas? Como que a gente pode pensar a atuação do CRAS dentro dos territórios? A aproximação com a área de educação, com as áreas dos projetos sociais, que isso possa atender e alcançar as pessoas, que as pessoas não tenham que se deslocar até, que a gente sabe também a dificuldade para o acesso dessas pessoas a esses locais. Por exemplo, na Vila Kennedy, o CRAS mais próximo é um acesso onde a gente não tem ônibus. Né? Não sei se você sabe onde fica, mas fica ali na Vila Moretti. E aí, como que a gente pode fazer a melhora desse serviço? Muito obrigado pela pergunta. Eu me lembro que quando estive lá na Vila Kennedy para discutir a questão das obras do CIEP da Vila Kennedy, muitas mães me falaram, inclusive, dessa questão do CRAS e da dificuldade de acesso. É claro, ali a gente estava falando também de creche, de uma série de questões. Eu sou um candidato de esquerda. Não é possível ter uma candidatura de esquerda que não diga que o enfrentamento à desigualdade social, o enfrentamento e o acolhimento ao povo que sofre, que tem sofrido por conta de uma vida injusta que passa nessa nossa cidade, isso precisa ser prioridade. Eu quero te dar um dado para te dizer como é que a gente vai mudar radicalmente a forma como hoje essas coisas são pensadas. O orçamento da prefeitura entre 2020 e 2023 cresceu cerca de 16% acima da inflação, quando você desconta a inflação. Quando eu pego o orçamento da Secretaria de Assistência Social, ele caiu 3,8% se a gente desconta a inflação. A Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2023, investiu menos em assistência social do que em 2020. Isso é inadmissível para uma cidade em que nós temos 500 mil pessoas passando fome, em que a população em situação de rua aumenta a olhos vistos, em que as contradições sociais, sobretudo na Zona Oeste, estão evidentes. Na lógica, inclusive, em que todas as vezes de que uma pessoa precisa ir lá para renovar, se recadastrar ou entrar no CAD único, enfrenta filas intermináveis. Isso é inadmissível. Quero te dar um outro dado. O Rio de Janeiro tem autorizado, não precisa criar, 1.900 vagas para assistentes sociais no município. E hoje trabalham na Secretaria Municipal de Assistência Social 500 e alguma coisa, menos de 600. Tem mais algumas centenas que estão espalhadas em outras secretarias, mas não chega nem perto das vagas que já existem. E o Rio de Janeiro com margem para aumentar o número de servidores e aumentar o salário. Esses assistentes sociais são abnegados, são pessoas comprometidas, na sua grande maioria.
a responsabilidade de uma falha na política de assistência social não é deles. É, sem sombra de dúvida, da falta de prioridade. Porque é aí que a gente precisa e pode ampliar o número de CRAs, de CREAs. A gente pode e deve articular com os próprios conselhos tutelares, que aí é um outro elemento. O Rio de Janeiro deveria ter 60 conselhos tutelares, tem 19. É um absurdo. E assim como eu falei nas equipes de saúde da família, que estão sobrecarregados, também essas unidades, esses locais que são fundamentais para a política de assistente social acontecer. Então, para nós, o fortalecimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, a implementação do SUAS nas suas determinações, eu, como vereador, ajudei a aprovar a lei municipal do SUAS, inclusive apresentando emendas para aperfeiçoar o projeto de lei que lá estava, mas é óbvio, ele não é implementado, ele não é cumprido por uma prefeitura que acredita que o mercado vai resolver os problemas do nosso povo. E isso que está absolutamente errado. É por isso que nós dizemos que a saída... Agora, para falar sobre Sistema de Cultura e Memória, eu chamo o Edivan, da Agenda Campo Grande 2030. Bom, Tarcísio, o bairro de Campo Grande é conhecido, é senso comum, é o maior bairro hoje do Brasil, populacionalmente. Seu território também é bastante abrangente. Ele acaba sendo um centro de periferia, né, já que a gente está aqui enquanto professores, né, e acaba levando consigo os problemas da metrópole. Um dos problemas que a gente tem encontrado ultimamente é que a gente está tendo esse inchaço populacional e não acompanham-se as políticas necessárias quando você tem crescimento de pessoas. Uma delas é a política cultural. O nosso principal teatro é o Teatro Arthur Azevedo, está abandonado já há algum tempo, é um teatro tradicional em Campo Grande, formou grandes atores. O Teatro de Arena, hoje, ele está sobrevivendo basicamente do voluntariado da família que assumiu a lona. O Teatro Moacir Bastos, com o colapso da Universidade Moacir Bastos, também foi fechado. Hoje tem uma iniciativa de reabri-lo em função do campus ser utilizado brevemente pela Universidade da Zona Oeste. Tivemos patrimônios culturais nossos, como o Colégio Belisário dos Santos, que era um antigo convento, que transformou-se num estacionamento. A casa do nosso urbanista lá, Freire Alemão, que foi quem fez a região crescer, também foi dizimada. Isso para falar dos espaços culturais. Por outro lado, a gente tem uma produção cultural muito forte, um movimento cultural muito forte, feito pelos nossos movimentos culturais. E interessante, 64% dos produtores culturais estão na faixa economicamente ativa de 30 a 60 anos, o que seria uma oportunidade de emprego e renda, só que desses, só 53% conseguem efetivamente ter alguma renda a partir da cultura. E de onde vem esse problema? Por que metade não consegue sobreviver da cultura? Porque só 35% dos projetos culturais enviados pelos nossos movimentos para os fomentos pela prefeitura foram aprovados. Ou seja, parece que a concentração também de cultura esquece da Zona Oeste, prioriza projetos centro, Zona Sul, como a gente imagina. Eu queria saber o que você pensa dessa situação da cultura em Campo Grande, mas quando eu falo Campo Grande, a gente acaba falando da AP5 como um todo. Qual a sua ideia? Olha, eu fui da Comissão de Cultura da Câmara de Vereadores os 6 anos em que fui vereador e hoje sou da Comissão de Cultura na Câmara dos Deputados, porque para mim cultura é prioridade. E eu aprendi com vocês, aprendi com os moradores da Zona Oeste, com os produtores e artistas da Zona Oeste, esse elemento decisivo que na tua pergunta está presente. Há uma desigualdade regional inadmissível, seja em equipamentos culturais, seja em recursos públicos, quando nós pensamos na política cultural. Hoje, 70% dos equipamentos culturais estão onde mora 30% da população. Então, e o inverso, né? Ou seja, 30% dos equipamentos culturais para 70% da população. E olha que nós temos situações como essa. Eu estive recentemente lá no Teatro de Arena Elza Osborne e é isso, está lá sobrevivendo pelo esforço daquela família que adotou e por algumas iniciativas de coletivos culturais que a gente tenta estimular por ali. Não dá para continuar assim. Nós temos aqui duas questões fundamentais no nosso programa. O primeiro deles a gente quer reativar a ideia dos chamados pontos de cultura, pegando a cultura que já é produzida na cidade e estimulando e fomentando. Isso significa que a lógica dos editais ela vai começar a ser territorializada. E isso está presente no Plano Municipal de Cultura que eu ajudei a construir e que o atual prefeito não mandou para a Câmara.
É um absurdo, 4 anos de mandato com um plano pronto. E sabe por que não mandou? Porque ele não quer se comprometer com 2% do orçamento para a cultura. 2%. 2%. E é um absurdo isso. Eu tenho cobrado isso em todos os lugares que eu posso. Porque depois de 4 anos, por que não mandou? Né? Isso a gente elaborou ainda no governo inimigo da cultura do Crivella. E agora o governo que se diz amigo da cultura não manda o plano, porque não quer se comprometer com planejamento democrático, com metas, que inclusive isso. Então os pontos de cultura são para transformar cada escola de samba, cada rádio comunitária, cada grupo de teatro num ponto de cultura com fomento. E esse fomento muitas vezes é direto, ele não é o fomento da lei de incentivo, que é um outro problema, embora ela tenha o seu lugar, ela não pode ser a única fonte de recursos. Um outro elemento é aquilo que nós chamamos do minha sede, minha vida. E aqui vários dos exemplos que você falou encaixariam nessa ideia. Nós temos uma série de imóveis vazios, patrimônios históricos, que estão espalhados pela cidade, que podem ser colocados pela prefeitura, reformados pela prefeitura, para que grupos culturais estejam fazendo desses prédios que já existem as suas sedes. E isso faz com que eles possam promover a cultura com mais dignidade e o acesso à cultura do carioca se dê de forma mais fácil, mais territorializada. Isso impede que a gente pense na construção de teatros, de equipamentos mais robustos na Zona Oeste? Claro que não, é preciso fazer isso. A recuperação do Teatro Arthur Azevedo e, ao mesmo tempo, a revitalização de outros espaços ali na Zona Oeste. O Colégio Pedro II em Realengo... Agora, para a gente continuar nessa temática também de dados criados pelos territórios, eu queria chamar o Cláudio Crispim, ele é representante da Oca Urbana e vai fazer a pergunta sobre Instituto de Pesquisa e Planejamento. O Observatório Colaborativo da Agenda Urbana Fluminense é uma iniciativa da Geração Cidadã de Dados, de uma rede de entidades coordenada pelo Departamento do Rio de Janeiro do Instituto de Arquitetos do Brasil, que monitora as políticas públicas urbanas nos municípios fluminenses. O Plano Diretor do Rio de Janeiro, que foi aprovado esse ano, 2024, tem um capítulo dedicado às favelas e capítulos também sobre habitação, instrumentos de política habitacional, que entre seus objetivos incluem produção de dados, como a identificação de imóveis não edificados, subutilizados, aplicação de instrumentos do Estatuto das Cidades, para intensificar a oferta de habitação de interesse social. E mesmo incluindo esses dispositivos no plano diretor atual, o município pouco tem avançado com o seu instituto e órgãos de pesquisa e planejamento na direção de fomento a indicadores territorializados que possam aferir o uso da função social da terra e da propriedade. E tudo isso dialoga muito com a gestão social das mais-valias e com a aplicação de recursos públicos de forma prioritária sobre as áreas e pesquisas que apresentam mais necessidades e vulnerabilidades socioambientais. A aplicação desses recursos deveria se dar fundamentalmente a partir de evidências localizadas no combate ao déficit habitacional e a superação das inadequações domiciliares em todas as suas dimensões. Então a pergunta é: como a candidatura pretende, nos próximos anos, fomentar novas soluções para a política habitacional sem depender exclusivamente do aporte de recursos federais? Excelente pergunta. Me permita dividir aqui nos 3 minutos, que ela me cobra toda hora ali os 3 minutos, brincando, 1 minuto e meio para falar, porque eu acho que dá para dividir em 2 partes. A primeira delas é sobre essa história da geração de dados. Esse é o tipo de pergunta que me lembra sempre a seguinte situação. O Rio de Janeiro tem muita coisa boa que está sucateada e que a gente só precisa colocar para funcionar. O Instituto Pereira Passos é um instituto fundamental para a produção de dados, inclusive ele já produziu muito dado relevante e hoje está com cada vez menor capacidade técnica. E isso muitas vezes é usado porque assim como a GeoRio, a Rio Águas, o COR, a Fundação João Goulart, são, por exemplo, espaços da prefeitura que muitas vezes estão sendo utilizados para colocar ali cargos de aliados políticos, no lugar de poder sistematizar e estruturar para dar a função que eles precisam, de geração de dados, de produção de dados que nos permitam elaborar as políticas públicas. Então a gente quer fortalecer esses aparelhos, esses equipamentos que a prefeitura já tem para articular e fazer com que a política pública esteja sempre baseada em evidências, em dados. E é claro que para isso a gente precisa ter transparência. É inadmissível que muitas vezes até mesmo um vereador da cidade do Rio de Janeiro tenha que fazer uso da lei porque os requerimentos de informação não são respondidos. É um absurdo completo. Você não ter acesso hoje na prefeitura a dados claros sobre os contratos da prefeitura. É inadmissível que isso esteja acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. A produção de dados, a transparência desses dados para que a sociedade civil possa colocar
entender os elementos e que a prefeitura possa produzir política pública e a sociedade possa cobrar e fiscalizar é decisivo para uma gestão democrática da cidade. Mas você perguntava sobre os instrumentos em que a gente pode utilizar para a questão de habitação de interesse social. Eu participei do primeiro ano do debate do novo plano diretor, depois eu me tornei deputado federal, e aí, portanto, da sua aprovação, eu já estava um pouco mais distante, mas a bancada do PSOL acompanhou. E é inadmissível que um instrumento fundamental, que é a chamada outorga onerosa do direito de construir, esteja sendo colocada para ser aplicada tão longínquamente, de forma tão pouco vinculada. Nós defendimos que todos os recursos da outorga onerosa, que é aquela ideia de que aqui tem um coeficiente básico, aquilo que é construído acima do coeficiente básico, o incorporador, o especulador, o imobiliário, a empresa imobiliária tem que pagar, porque nos lugares em que, portanto, há maior desejo do mercado construir, a prefeitura absorve um pouco disso, que nós chamamos mais-valia, e com este dinheiro a prefeitura tem dinheiro para fazer política urbana e de moradia nas regiões mais pobres, nas regiões mais periféricas, melhorando a qualidade de vida para quem mora na periferia. Esse instrumento, que é um instrumento do Estatuto das Cidades, já aplicado em grande parte das capitais brasileiras, aqui no Rio não é, e está muito demorado para fazer isso. Esse é um instrumento decisivo. Obrigada, Crispim. Agora, para falar sobre cidades seguras e que a gente acredita que são cidades com mais circulação de pessoas, eu queria chamar a Letícia Pinheiro. Letícia é pesquisadora do Programa de Direito à Vida e Segurança Pública do Observatório de Favelas. E a nossa pergunta, né, ela vai muito em diálogo com essa agenda, articulada com a Agenda Rio, que é o seguinte: a violência institucional contra mulheres pode assumir diferentes formas que expressam racismo estrutural, patriarcal e heteronormativo, considerando que quando essa violência se expressa na sua dimensão territorializada, atinge mulheres moradoras de favelas e periferias e se manifesta através das muitas barreiras para acessar serviços e equipamentos públicos de proteção, nas dificuldades em criar protocolos de atendimento, na ausência de equipamentos especializados e ainda pela fragilidade das instituições em dimensionar e lidar com as múltiplas formas de violência de gênero, para além da violência doméstica. Se eleito, quais os compromissos que assumirá para o enfrentamento efetivo da violência institucional em favelas e periferias, considerando os marcadores sociais de raça, gênero e território que estruturam essa dimensão da violência de gênero, ainda tão pouco considerada para a construção de políticas públicas municipais? Como pretende atuar e tornar a cidade um espaço democrático, ativo e de livre circulação, principalmente para mulheres negras de favelas e periferias? Excelente pergunta, excelente pergunta. Eu acho que já na introdução da pergunta, ela está dialogando com esta concepção de que uma cidade mais segura é uma cidade onde as pessoas circulam livremente e, sobretudo, se é uma cidade mais segura para as mulheres, nessa nossa sociedade estruturalmente machista, ela é uma cidade boa, inclusive, para todo mundo, porque se ela for mais livre e mais segura para as mulheres, significa que ela é melhor para todo mundo. Portanto, ao pensar nas questões que são específicas e nos marcadores de gênero e de raça, que são decisivos para a gente elaborar as políticas públicas, a gente está colocando uma política que responde a uma característica estrutural da nossa sociedade para enfrentar essa característica e, ao mesmo tempo, tornando a vida melhor para todo mundo. E, portanto, isso significa, desde olhar todas as políticas públicas de forma transversal a partir dessas perspectivas e dando poder de fala e lugares de poder para mulheres e negros e negras. Essa é a perspectiva de ter um secretariado com paridade de raça e gênero para que todas as políticas públicas possam ser pensadas a partir daí, até o processo de que a gente precisa garantir políticas públicas específicas. Recentemente, na Câmara de Vereadores, por iniciativa da vereadora Mônica Benício, se construiu o projeto de um plano municipal de enfrentamento ao feminicídio e à violência contra a mulher, que, inclusive, estabelece a perspectiva territorial, a necessidade que a prefeitura produza dados e construa políticas baseadas nesses dados, que pensem territorialmente e a partir dos marcadores de gênero e raça, da mesma forma como você colocou na sua pergunta. Esse projeto,
apesar de aprovado, ele está na gaveta e não foi implementado, não se deu um único passo para que ele pudesse se tornar realidade na cidade do Rio de Janeiro. Ele está na gaveta do prefeito, porque ele foi aprovado e não está implementado ainda. Porque isso significa a necessidade de que a gente estabeleça equipamentos, alguns deles a prefeitura atual iniciou um processo da construção de casas, de atendimento, de mulheres, etc., mas absolutamente ainda insuficiente e sem ser estrutural. Nesse ponto de vista, desde políticas sociais, de empregabilidade, de atenção, de ordenamento urbano, que pensem a vida da cidade, também a partir da ótica das mulheres, são essenciais de forma transversal a estar em todo o plano de governo que a gente estabeleça para isso. Então, são esses elementos, ao olhar territorial e olhar a partir desses marcadores para políticas gerais e setoriais que a gente pretende e pensa em disputar o futuro da cidade também a partir dessa perspectiva. E aí eu não posso deixar de falar que quando nós decidimos escolher Renata Souza para ser minha co-prefeita, e certamente ela estaria aqui se não tivesse nos cuidados iniciais do nascimento da pequena Rubi, né, era também por reconhecer de que a gente precisa esse olhar no centro do processo de poder para que nós, homens, frutos inclusive dessa sociedade estrutural... Bom, uma das prioridades da Agenda Rio 2030 é a tarifa zero. E para trazer um pouco mais sobre essa temática, eu queria chamar a Laura. A Laura é mobilizadora do Nossas e articuladora da campanha Busão 0800. Bom dia, Tarcísio. Bom dia, Laura. Obrigada. Transporte é uma pauta central, já que é através dele que a população consegue acessar outros direitos fundamentais, como educação, saúde, lazer e cultura. A tarifa zero para toda a população todos os dias já é uma realidade em mais de 100 cidades brasileiras, entre capitais e regiões metropolitanas. Por isso, nós do Nossas e do Meu Rio, junto com a Casa Fluminense e um conjunto de outras organizações, estamos participando da campanha Busão 0800, que calculou quanto custaria para os municípios zerar as tarifas e protocolou um projeto de lei fomentando essa política na capital e em algumas metrópoles daqui do Rio, né? A tarifa zero é uma medida que fará parte do seu governo, caso seja eleito. E quais são os caminhos que enxerga para sua implementação no município do Rio de Janeiro? Olha, essa é uma pergunta que eu adoro, porque a gente está colocando isso como uma das prioridades. A gente quer colocar isso no debate público da eleição municipal. Não há pergunta sobre transporte que eu não trate da questão da tarifa zero. Como você disse, isso já é realidade em mais de 100 cidades. São Paulo, por exemplo, já tem domingo, onde o busão é 0800. A gente acha um absurdo que o Rio de Janeiro não tenha nem a mesma coisa que São Paulo. Não dá para, nesse ponto de vista, a gente não concorrer e não ter, inclusive, uma política mais ousada. Nós precisamos caminhar na direção da tarifa zero. Por isso, nós apresentamos um projeto que a gente apelidou de Sextou Carioca. Hoje, inclusive, é sexta-feira. É sexta hoje, é sexta. Você poderia ter chegado de graça aqui hoje, né? No final do nosso governo, a gente imagina que a sexta-feira, o sábado e o domingo, a gente já vai estar com ônibus, as bicicletas são disponíveis, vans, todo o sistema de transporte na cidade gratuito. E por que a gente está começando pelo domingo, chegando no sábado, chegando na sexta-feira, nesta lógica de caminhar na direção da tarifa zero? Porque, obviamente, o Rio de Janeiro, numa cidade do tamanho que é, numa região metropolitana que é, precisa ir adaptando o seu próprio modal de transportes e garantindo que isso seja feito sempre com a adaptação necessária. Isso não impede que a gente continue atuando para que o preço e o custo do transporte na vida do trabalhador seja menor do que é hoje. É um absurdo quanto a família trabalhadora hoje no Rio de Janeiro gasta com questão do transporte. Hoje, para que só no domingo você tenha o transporte público gratuito, com os dados que a máfia dos transportes gera, portanto, são dados absolutamente que não são confiáveis, nós gastaríamos 132 milhões de reais, que é o preço que custaria para o poder público. Só de subsídio, a Prefeitura do Rio de Janeiro, as empresas de ônibus da máfia, vai fazer em 2 anos 1,5 bilhão de reais. Portanto, já há muito dinheiro público hoje que está indo para o bolso da máfia, sem que a gente tenha controle dos dados, sem que a gente tenha qualidade no serviço, e esse dinheiro público deveria estar sendo usado efetivamente para baixar o preço da passagem e caminhar na direção da tarifa zero. Então, nós queremos, a partir desta experiência, garantir a possibilidade da tarifa zero em todos os dias, em todos os modais. Por quê? O peso da passagem não pode cair só sobre o bolso do trabalhador.
Na hora em que o ônibus é remunerado apenas como quando roda a roleta, é o trabalhador quem paga o custo do sistema. E como você mesmo disse na tua pergunta, transporte é direito porque é a forma pela qual a pessoa acessa a cidade. E aí, mais um elemento para que a gente ataque a desigualdade. Como todo mundo paga o mesmo preço da passagem, ela pesa muito mais sobre a vida das famílias mais pobres, sobre as famílias negras, sobre as famílias periféricas. Além disso, há um outro elemento que é chave aqui no Rio de Janeiro e na região metropolitana, que é a integração dos modais. Não dá mais para a gente continuar apostando em que o transporte seja... Para a gente fechar as prioritárias, vamos falar sobre política do cuidado. Para isso, eu convido a Brisa Lima. Ela é coordenadora de incidência e pesquisa do Instituto Marielle Franco. Dados do mapa da desigualdade de 2023 da Casa Fluminense mostram que as mulheres negras representam 69,5% das mulheres vivendo em pobreza ou extrema pobreza. E também que apenas 33% das crianças de até 3 anos estão matriculadas em creches. Todas essas questões estão conectadas com a sobrecarga das mulheres. O primeiro projeto de lei protocolado pela vereadora Marielle foi exatamente sobre isso, o Espaço Coruja, uma proposta de espaço infantil noturno no Rio. Como pretende implementar a política de cuidado nos planos e serviços, caso seja eleito? Obrigado, inclusive, pela lembrança desse projeto. Eu me lembro exatamente quando Marielle me chamou para falar do projeto, e a gente conversando sobre isso, sobre a questão do Espaço Coruja, como é que a nossa defesa sempre é de que creche é um direito da criança, mas ela é uma necessidade da mãe. E como é que foi difícil para a gente conversar com o próprio movimento social de que o Espaço Coruja ele era mais voltado para a perspectiva de uma política que hoje a gente vai chamar de política do cuidado do que exatamente uma política educacional. E como é que grande parte do movimento tinha dificuldade de entender como é que isso era necessário. Porque a gente viu as creches, e me permita começar falando disso para depois na política geral, a gente viu historicamente as creches, que eram equipamentos da Secretaria de Assistência Social, irem para a Secretaria de Educação por causa desta ideia. A creche é um direito da criança. E isso fez com que a gente perdesse essa dimensão que hoje nós chamamos de política do cuidado. E que Marielle recuperou com o Espaço Coruja. E que aí, então, a gente dizia, mas, gente, não é possível que a gente imagine, porque ninguém quer que a criança esteja numa jornada pedagógica que seja integral e que aí depois continue à noite. Não é isso que nós defendemos. Mas é preciso que a gente tenha, a partir dos equipamentos públicos de educação, que são as creches, porque eles já estão lá, espaços para que a mãe trabalhadora, que precisa ter uma jornada de trabalho que é noturna, que vai até mais tarde, que não incorpora, que ela possa ter ali um espaço para deixar a sua criança e, portanto, ela tem, ao mesmo tempo, acesso ao mercado de trabalho, tenha segurança para onde está o seu filho, e isso possa ajudar, inclusive, diminuir a sua sobrecarga de trabalho. E aí eu vou no geral. Portanto, a gente vai implantar o Espaço Coruja. Nós vamos implantar o Espaço Coruja. Isso é uma questão de honra para a gente. Nós vamos colocar isso para funcionar, vamos começar e aí vamos implantar e crescer à medida em que esse projeto, compartilhado com os movimentos sociais, com os movimentos de bairro, com os movimentos de mulheres, a gente consiga construir essa situação. Mas a política de cuidado, ela é inclusive mais ampla do que isso. É preciso que a prefeitura tenha um olhar sobre essa questão e de como é que ela contribui para diminuir a sobrecarga, sobretudo das mulheres negras, desse trabalho não remunerado do cuidado da casa, do cuidado da família, do cuidado da situação. E aí isso vai desde que a gente precisa olhar para a política de inclusão, para os centros de pessoas com deficiência, porque muitas vezes são as mães abandonadas, na maior parte das vezes pelos maridos, pelos pais, que ao olharem a dificuldade que é criar uma criança com deficiência, acabam abandonando, sobrecarga mais uma vez as mulheres. E quando ela chega na escola, essa escola não tem um agente de apoio à educação especial, não tem um cuidador, não... Bom, Tarcísio, a gente passou pelas 10 prioritárias da Agenda Rio 2030. Queria te dar aí mais um minuto para a gente fazer essa despedida e agradecer pela presença. Olha,
Para mim é sempre muito bom estar aqui na Casa Fluminense, e é isso, desde 2014 eu venho nos processos em que estou disputando, seja para acompanhar um debate com algum candidato majoritário, ou seja, como candidato majoritário, porque eu sempre aprendo muito, organizo uma série de ideias que muitas vezes estão dispersas, e isso me faz agir melhor na vida pública. Porque a gente está diante de um cenário em que, de um lado, as pessoas criminalizam a política, não querem saber de política, e aí não percebem de que isso só interessa aos poderosos de sempre, porque muitas vezes não dão a importância de saber que política é o preço do pão, política é o preço da passagem, política é a vaga da creche, política é o atendimento de saúde, política é a existência, a possibilidade de uma memória de cultura para todo mundo ou não, isso tudo é política, e portanto as pessoas precisam se interessar, e aí a Casa Fluminense faz um papel primoroso ao ajudar e a disseminar essa boa política, esse bom debate político que está colocado aqui. E, por outro lado, as pessoas hoje estão acomodadas, não acham que as mudanças podem acontecer. A gente está há tanto tempo na mesmice que a gente está desacostumado a sonhar. Nós temos direito ao futuro e podemos muito mais. A gente escolheu o slogan de que o Rio merece mais, porque a gente tem convicção de que gente é para brilhar, não para morrer de fome, e que a Prefeitura tem que cumprir seu papel nesse processo. Obrigado e parabéns pelas perguntas e a todos os movimentos envolvidos. Obrigada, Tarcísio. Só para reforçar que tanto a Agenda Rio quanto todos os dados que foram citados aqui estão disponíveis no site da Casa e a gente se vê no próximo encontro.